Bancão S.A. Educação e negócios para o mercado financeiro. Bom, a gente conhece o Charles há bastante tempo e ele tem ajudado a gente nos processos de consultoria, de avaliação de regulação. Ele sempre traz inovações, o que está acontecendo no mercado, então é sempre bom ter o Bancão ali trabalhando por perto. É essencial que empresas como o Bancão façam a diferença hoje no mercado brasileiro e, obviamente, pegando o conhecimento do mercado internacional. E, sem dúvida alguma, vocês estão no lugar certo e na hora certa. A experiência com o Bancão é sempre muito positiva, né? Eu acho que vocês têm um zelo muito importante para lidar com o cliente, isso está no DNA de vocês. O próprio Charles transmite essa cultura, né? São pessoas que têm muito conhecimento, são pessoas que têm um grande diferencial de fazer as empresas se conectarem, fazer a coisa acontecer de uma forma simples, e eu acho que o principal de tudo isso vem da paixão e do coração que eles têm e como eles executam isso. Convidamos amigos de mercado, parceiros de negócios, e eu achei que nós teríamos uma comunicação entre essas pessoas. E não, vem muita gente que já ouviu falar do Bancão por outras pessoas que eu nem conhecia, né, e veio perguntar sobre as nossas soluções. Conseguimos marcar várias reuniões. O Bancos e Banks 2025, evento promovido pelo Cantarino, foi excelente. Acho que superou as minhas expectativas, né? Foi um evento muito bem organizado. E a gente, assim, o que a gente quis colocar foi justamente a nossa marca. Acredito que eu saio daqui com missão cumprida e com bastante expectativa já para o próximo. O nicho do mercado financeiro está aqui. Patrocinadores como o Bancão S.A., uma empresa que entrega implementação de Pix Open Finance, junto com a Tesmos, que trabalha em toda a estrutura de RegTech. Eles estão arrebentando, foi um dia espetacular. Estamos chegando ao final do dia com muita energia e muito trabalho. É uma felicidade muito grande ter conhecido o Bancão e cada vez estar mais próximo de vocês. Eu espero que a gente, a partir daqui, consiga construir uma boa jornada, né? E poder colaborar com o crescimento de vocês. Olá, banqueiros e banqueiras! Tudo bem com vocês? Olha, estamos hoje aqui com um episódio diferenciado. Meu nome é Charles Mendes, do Bancão S.A. Estou aqui com Matheus Oliveira. Fala, Matheus! Fala, galera. Charles, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Charles, e hoje a gente tem muita coisa para discutir aqui e eu quero... O que tem a ver a Pix, IN32, 1201? O que é essa sopa de letrinhas? O que esses números te remetem, Charles? Ó, pessoal, esse episódio do Bancão Simplifica é um episódio especial. A gente vai ser direto ao ponto, vai ser um episódio bem mais curto do que o normal, falando sobre a instrução normativa número 32, que diz respeito justamente, Matheus, ao envio do arquivo do APIX, que são as obrigações que as instituições devem enviar ao Banco Central mensalmente até o 5º dia útil de cada mês. E a grande novidade do mercado hoje, Matheus, a gente está numa semana aí, né, uns dias decisivos relacionados ao início da operação do Pix automático, né? Exatamente, Charles. E justamente o Pix automático ele vem ali já no dia 16 de junho, e consigo ele já traz também a nova versão do APIX, é isso mesmo? É isso, Matheus. Hoje, até então, até antes da entrada do Pix automático, começa dia 16 de junho, então dependendo da data do horário do dia, né, que você está assistindo esse vídeo, estamos trabalhando com a versão 2.3 do APIX, que não contempla o Pix automático, que este arquivo já foi, né, submetido pelas instituições, espero eu, né, Matheus, que todo mundo tenha enviado, né, até o 5º dia útil de junho, que já passou. Agora, quando a gente fala do Pix automático, que começa dia 16 de junho, ou seja, em julho, até o 5º dia útil de julho, as instituições devem enviar a nova versão da Pix, que é a versão 2.4. Então é isso que nós vamos cobrir hoje no Bancão Simplifica Especial, a Pix automático. Charles, é isso mesmo. E Charles, antes da gente entrar
eu já tenho algumas perguntas aqui. Eu acredito que boa parte do pessoal de casa também tem algumas perguntas. Ah, já sei o que você vai perguntar. Já sei o que você vai perguntar. Você vai perguntar se quem tá assistindo a gente já compartilhou, já deu like, já mandou esse vídeo aí pro seus times. Comentou, se inscreveu no canal. Inscreva-se no canal que é importante aqui. Então curta, compartilha. Manda aí as informações aí para quem está nos seus times, né, de desenvolvimento, de Pix, área de produtos, compliance, regulatórios. Então não esqueçam, pessoal, manda esse vídeo adiante e inscreva-se no nosso canal. É isso que você ia perguntar, Matheus? Exatamente, perfeito. Mas além disso, eu tenho uma outra dúvida. Charles, a gente vê ali quando a gente atende os nossos clientes, nossos parceiros, uma dúvida recorrente, justamente por isso que a gente trouxe essa live. Charles, o que é o Apix em si? Ele é relatório? Conta um pouco mais assim para a galera saber. Cara, o Apix, ele é um arquivo que, até um ponto, Matheus, bem legal você ter falado aqui, que uma dor que eu vejo do mercado é, quando um participante ele vai passar pela etapa homologatória do Pix, ele segue uma série de obrigações ali da etapa homologatória, que é fazer as integrações, passar pelo Pix Tester e tudo mais. Porém, Matheus, o Apix, na minha opinião, ele deveria ser também um item que o Bacen deveria cobrar na homologação. Não é cobrado. Não é cobrado na homologação. O que acontece? Quando uma instituição entra na operação restrita, que ou seja, é produção assistida, né, que pode levar ali até de 2 a 8 semanas, ele já passa a ter a obrigação de enviar o Apix até o 5º dia útil subsequente à entrada dele em produção. Ou seja, se você terminou a homologação do Pix e você já planejou o seu cronograma para entrada de operação restrita, por exemplo, ali no dia 27 do final do mês, de algum mês, já no 5º dia útil, na semana seguinte, tem que mandar o Pix. E muitos clientes que a gente pega aqui na consultoria, na nossa assessoria de Pix, do Banco ANSEA, é que elas não estão preparadas para o Pix, porque muitas nem sabem que tem que enviar. E quando sabem, esquecem, porque se perde no backlog, devido a grande volume de atividades. Então, para evitar esse tipo de problema, hoje o bancão ele faz esse acompanhamento com todas as instituições na fase homologatória e já numa fase estratégica de maturidade do time. Por que ele fala maturidade, Matheus? Porque a gente vê as instituições que elas não têm equipes ilimitadas, né? Ou seja, muitas pessoas para trabalhar em desenvolvimento, né? Muitos braços. Então tem que ser feito um planejamento consciente das implementações do processo homologatório. Então, quando chega no estágio maduro que nós entendemos ali que é o momento ideal de já trabalhar com a Pix, que é quando a gente vai interar muito com as áreas de arquitetura, tecnologia, para poder colocar os sensores, que são sensores, pontos estratégicos nos seus microserviços para coletar os dados do Apix, que o Apix nada mais é do que um arquivo XML, é um relatório que é enviado ao Banco Central. Então a gente fala com as áreas, a área ali de tecnologia, com a arquitetura principalmente, para poder já mapear essas informações, porém a gente vê que se a gente falar isso lá no início do processo de homologação, essa informação acaba se perdendo. Então, pela nossa expertise, a gente tem um time de maturidade que a gente passa para os times e fazemos a geração desses arquivos ainda, esse é o nosso diferencial, ainda na etapa homologatória, só que pela nossa expertise do bancão. E a instituição já fica preparada para quando chegar na operação restrita, ela já começar a submeter o arquivo. Então, aquele exemplo, Matheus, que eu falei é o seguinte, olha, você vai começar dia 27, mais ou menos, já na semana seguinte já tem que mandar a Pix. Então, quando é possível montar o cronograma, você tem uma folga ali de cronograma para montar a início da operação restrita, nós indicamos sempre o cliente a iniciar a operação no início do mês. Nunca comece no final do mês, se você ainda não terminou de gerar o Pix, principalmente. Então, já comece ali no dia 1, dia 2 de cada mês, que vai ser muito melhor. Na primeira quinzena é o melhor cenário. Justamente. Então, se você começa ali já no início do mês, você tem uma folga para fazer as suas operações, para que no mês subsequente você consiga fazer o envio do relatório. Mas, Charles, você trouxe aqui para mim também, nessa resposta, 3 letras, XML. E por que XML? Tem algo relacionado a você rastrear? Vai algo nesse sentido ou eu tô fazendo confusão aqui? Não, XML é um padrão, né, de formato de arquivos de transferência de informações já muito comum no mercado de tecnologia, tá? Não é só mercado financeiro, então para qualquer área. Então XML são mensagens, uma linguagem de mensagens são trafegadas. Tem tags é o quê? Parece códigos ao código de HTML, então é uma linguagem muito comum com a área de tecnologia, tá? Eles entendem muito bem, é uma linguagem universal de transferência de informação. Então, quando a gente fala de Apix, o Banco Central ele assumiu como padrão esse formato de arquivo XML, que basicamente é um arquivo que as áreas vão gerar. A área de tecnologia gera coletando dados de prevenção à fraude, dados de transações de Pix. Muita coisa, Matheus, é baseado também
no manual de tempos do Banco Central. Então, no arquivo da Pix tem muita informação relacionada até as informações de tempos, né, das transações, do que acontecem. As consultas internas de chaves Pix, então quando você faz uma transferência, que é um book transfer. O que é um book transfer? Book transfer é quando você faz basicamente como se fosse uma TEF, que é o quê? É um Pix que o pagador e recebedor são da mesma instituição. Então, quando você vai fazer uma transferência Pix, que o pagador e recebedor é do mesmo banco digital, essa informação ela não trafega nem no SPI nem no DICT, não é feita uma consulta lá no DICT. A instituição já identifica que essa transação já acontece para o pagador e recebedor dentro da própria instituição e ela simula a experiência do Pix. Então, o Banco Central ele não enxerga essas transações, ou seja, o APIX é um dos pontos, né, os relatórios que nós temos que enviar esse volume de transações para o Banco Central. E é legal, Matheus, que o APIX ele é gerado com informações que são informações não analíticas, né? Ou seja, não são dados transacionais, Sim. são informações consolidadas, ou seja, informações somatórias de quantidade de transações e quantidade de valor monetário, né? Valores das transações. Perfeito. Ô Charles, então aqui para o pessoal de casa já fazendo, nesses primeiros minutos aqui você já praticamente entregou ali um ouro que vai salvar muita gente dentro de instituições. Primeiro que é o prazo, e segundo que eu vejo muito comum é justamente já na fase de operação. Então quando você já está ali, a instituição já está em operação, ela precisa reportar esse relatório para o Banco Central. Então, feito isso, eu queria entender um pouco mais, e quem gera isso? É a instituição em si que faz a gerência e o envio desse relatório, e já tentando ligar uma pergunta na outra, como que é feito o envio desse relatório? Perfeito, Matheus. Hoje esse arquivo ele é gerado pela área de tecnologia, né? Então as áreas de tecnologia dos bancos é que geram essa informação. Então é fundamental que a área de produtos e tecnologia estejam bem alinhadas com a geração desse arquivo. Uma vez que ele é gerado, ele tem que ser gerado seja de forma automatizada. O que é automatizada? Qual o momento que a gente gera esse arquivo? O momento que a gente gera hoje é somente na virada do mês. Então eu preciso esperar finalizar o mês. E quando é dia 1º, eu já tenho condições de gerar o arquivo, porque o APIX ele pega dados do mês de referência, o mês anterior, o mês passado, né? Então, se eu estou gerando agora em junho, eu estou enviando então informações para o Banco Central relacionadas a maio. Né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Depois das transações. Exato, depois das transações eu coleto os dados, né? E eu só posso gerar informação no dia 1, relacionada até o último dia corrido, né, do mês passado, do mês anterior. Tá? E esse arquivo, como ele é entregue? Ele é entregue via STA, ou seja, não é um arquivo que é entregue de forma automatizada. A geração dele pode ser automatizada, né, dentro da instituição. Esse arquivo ele vai ter que ser gerado um zip dele, compactado, vai ser disponibilizado para a área, né, normalmente a gente envolve agora aqui a área de compliance. Então, normalmente a área de compliance é que tem acesso ao STA, que é o sistema de transferência, né, do Banco Central de arquivos, o STA. Então, o primeiro passo primeiro a instituição verificar se ela já tem acesso ao STA. Se não tiver acesso, tem que pedir acesso. Então o STA, que é um site do Banco Central, é um portal, ela vai entrar, vai pedir o acesso, as credenciais, e depois que ela tiver acesso, vai ser enviado o arquivo, vai ser feito um upload pela plataforma, é manual esse envio, tá? Não é automatizado. Esse é o cuidado que tem que ter. Então, esse arquivo será enviado uma vez por mês, ou o APIX também ele pode ser gerado de forma esporádica, né? Quando o Banco Central ele exige a geração dele por algum motivo. Tá, então, automaticamente ele tem que ser gerado uma vez por mês, né, no início do mês, e o Banco Central pode ser que ele peça uma nova versão, se ele achar que seja necessário, Matheus. Ô Charles, como ele é feito o envio mensalmente daquelas transações que já aconteceram durante o mês, se eu acabo enviando esse relatório com algum erro, ou algum campo que não foi preenchido, alguma coluna que não foi preenchida, eu consigo fazer o reenvio desse relatório? Eu consigo cancelar esse relatório que foi reenviado ou eu tenho que enviar novamente o relatório com as informações corretas? Consegue sim. Então, inclusive, por ser XML, o Banco Central disponibiliza um outro arquivo que a gente chama de XSD. Eu vou mostrar daqui a pouquinho na tela aqui o site do Banco Central com as informações, mas o XSD, ele basicamente é o quê? Ele é o contrato. O que é contrato? Quais são as regras para a geração desse relatório, né? Quais são as informações que a gente tem que considerar quando gera o arquivo XML. Então é uma sopa de letrinhas, Matheus, aqui. Fala XML, XSD, API, é tudo uma salada. API, APIX. APIX, que não é API. Não é API Pix, e não é Pix. Não é Pix também. Pix é Pix, a Pix é outra coisa. Então a Pix são os arquivos do Pix, né? E o Pix é o arranjo de pagamentos. E a API é o tráfego de informação, né? Então, de dados, né, que a gente pode transferir. Então, a ideia do Bancão Simplifica é justamente isso, Matheus, é simplificar esse glossário, essa sopinha de letrinhas aí. Então, no caso ali do APIX, que ele vai enviado no 5º dia útil, você pode usar o arquivo, né, o XSD,
que basicamente o time de tecnologia entende muito bem. O XSD é o arquivo que você vai bater com o Banco Central, né, no XML, desculpa, para poder validá-lo e ver se ele está correto para ser submetido lá para a área de compliance. Lembrando que ele tem que ser enviado, o XML é uma extensão .xml, o arquivo. Então, quando ele for compartilhado para a área de compliance, ele tem que ser enviado no formato zip. Tá? Então, você tem que compactar esse arquivo, formato zip, para poder enviar no STA. E o detalhe, Matheus, um dos erros que a gente mais vê quando acontecem é, fala, pô, gerei arquivo errado. Então, o XSD já te ajuda a evitar que gere errado o arquivo. Então, dificilmente você vai conseguir gerar um arquivo que não esteja no formato esperado pelo Banco Central, desde que você use o XSD para fazer essa validação. Basicamente, resumindo, Matheus, o XSD é um arquivo que faz o teste, se ele está ok ou não, se está apto para ser enviado ou não. Porém, pode ser que você gerou o arquivo correto, mas com informações erradas. Exatamente. Com dados errados. Aí o XSD não consegue validar. Se você percebeu que enviou um dado zerado, um dado incorreto, que não deveria ter sido submetido, aí você precisa então enviar uma atualização da Pix. Então o Banco Central permite que você envie esse arquivo. Basta mudar lá na tagzinha dentro do arquivo, um campo. Quando eu falo tag, é um campo, tá? Você vai mudar um campo dentro do arquivo, informando que aquele arquivo é um arquivo de alteração, não é mais um arquivo de inclusão daquele mês. Perfeito. Charles, você, novamente, na sua resposta, você já me trouxe uma outra dúvida, eu acredito que seja a dúvida do pessoal de casa também. Eu consigo enviar algum campo zerado? E se, porventura, ali dentro da minha operação, em determinado mês, eu não tive ali algumas transações, de fato, eu consigo zerar esses campos e reportar isso para o Banco Central? Consegue, e é isso que o Banco Central espera, Matheus. Então, quando você for enviar um arquivo... Ele quer a verdade. Ele quer a verdade. Se você não teve transações naquele momento... Coloca zero. Você coloca zerado. Deixa zerado e envia. Então, o que o Banco Central permite hoje na Pix, é o que a gente vai ver hoje, é a versão 2.4 da Pix, que é a inclusão de novos campos relacionados ao Pix automático, e ele já deve ser enviado já a partir de julho, né, no quinto dia útil de julho, essa nova versão. Se você tentar mandar o arquivo 2.3, a versão atual 2.3, vai dar erro. Né? Então você vai ter que mandar então a versão 2.4, que é a versão nova que a gente vai ver agora já. Vou compartilhar aqui na tela, Matheus, um pouquinho sobre o site aqui do Banco Central, que fala um pouco sobre a Pix, tá? Aqui, ó, no site de participantes, na URL aqui de participantes da estabilidade financeira, nós temos aqui o site aqui do Banco Central tem um campo chamado remessa de informações ao Bacen. Mas, Charles, antes de você continuar, pessoal que está em casa, a gente chegou até aqui, a gente está trazendo um conteúdo super bacana, bastante gente pergunta pra gente como que funciona esse relatório. Então, por favor, já deixa o joinha, já curte, já compartilha, comente também se você tem alguma dúvida, que assim que possível a gente já manda esse comentário respondido aí pra vocês. Voadora no like, meu turma, voadora no like aí. Vamos mandar pra cima aí, vamos se inscrever no canal, viu? Que vai ser incrível aí. Esse é o nosso trabalho aqui, é desmistificar e ajudar e colaborar com o mercado financeiro aqui junto com o Bancão SA. Resolver essa sopa de letrinhas. Total, vamos simplificar toda essa sopinha aí. Aqui no site vai dar ouro, vai dar ouro. Vamos dar agora a hora do ouro aqui, ó. No site da estabilidade financeira de participantes Pix, nós temos aqui, ó, o ouro tá aqui, Matheus, na remessa de informações ao BC, nesse botão. Quando você clica nele, o Banco Central ele já traz as informações aqui do Pix. Temos a versão atual, que é a 2.3. Repare que aqui eu tenho o arquivo XSD dentro dos exemplos eu tenho um XML de modelos. E o Bacen também disponibiliza o arquivo XLSX, que é o que? Uma planilha de Excel, que é a especificação da Pix, tá? Então, dentro dela a gente vai abrir daqui a pouco a versão 2.4 para entender quais foram as alterações relacionadas a 2.3. Matheus, temos 900 participantes do Pix. Os 900 participantes têm que enviar esse Pix. Basicamente é isso. Claro que, quando fala de cooperativas, é mais fácil, né? A própria cooperativa já envia essas informações. Temos mais de 600 aí cooperativas no Brasil rodando Pix. Agora, quando eu falo de IFs e Ps, já não é verdade. Aí as IFs e Ps, elas precisam gerar essas informações porque elas coletam dados das transações do Pix que acontecem tanto do participante direto como indireto e também o que acontece dentro da própria instituição. A jornada de experiência de usuário, o tempo, que é quando o cliente vai tentar fazer, por exemplo, uma portabilidade, reivindicação de posse, tem alguns números que a gente tem que coletar, alguns dados que a gente tem que coletar nas jornadas, tudo isso está detalhado dentro da planilha do Excel, no arquivo XLSX da 2.4 e também do Apix 2.3, tá? E aqui, ó, repare que no 2.4 o Bacen fala que o envio dele é regular. Regular é o quê? Mensal, quer dizer que é mensal, a partir do dia 16 de junho. Logo, como eu preciso enviar o arquivo no quinto dia útil, já até considerando então que em julho nós precisamos enviar o arquivo com essa nova versão. Lembrando, como é que a gente sabe que é julho, porque é envio regular? A gente vai se basear o quê? Na instrução normativa número 32, que é essa daqui. Quando a gente fala da instrução normativa 32, tá? Na a famosa IN32, que faz parte do regulamento do PIX, né? Da resolução BCB número 1, Matheus, o Bacen fala aqui que nós temos que, deixa eu até simplificar a visão dela, a versão compilada que é melhor, a gente tem que enviar as informações
Vou dar uns exemplos aqui, ó. Quantidade de transações, montante financeiro das transações que aconteceram, de dinheiro em espécie, também tem informações de Pix Saque, Pix Troco, pessoal, que eu tenho que colocar aqui. Finalidade das transações, se foi uma transação de compra, de saque, se foi um pagamento de QR Code, enfim, transferências, né? Tem informações também de devoluções, então qual foi o período das devoluções, quantidade de devoluções executadas, montante financeiro, tudo isso aqui é informação somatórios, tá? Não é analítico, tá? É resumido. Tem que enviar também os bloqueios cautelares, toda informação de bloqueio cautelar, fonte de receita, se eu cobro tarifas do Pix, porque é possível sim cobrar tarifa do Pix, tanto para PF quanto para PJ, eu tenho que colocar aqui no arquivo se eu cobrei da PF ou da PJ. Claro que muitos bancos não cobram do PF, então nesse caso, Matheus, é o que você falou, envia zerado. Ô Charles, essa leitura, já atrapalhando, já cortando, essa leitura que você está fazendo, eles são os campos obrigatórios que tem que ter no relatório? É obrigatório, tudo tem que mandar lá, não tem para onde fugir. Você pode mandar alguma informação zerada se você não aplica. Por exemplo, Pix Saque, Pix Troco. Minha instituição não trabalha com saque troco, então manda zerado, mas tem que mandar o dado. Nem que seja zerado, tem que ser enviado, senão vai ser recusado. Ou seja, a gente já descobrimos aqui, respondemos sobre o prazo, sobre o que deve ter no relatório, sobre como deve ser enviado o relatório e também tem aquele pente fino que você trouxe a sopa de letrinhas antes de você remeter ao Banco Central. Então já trouxemos aqui praticamente 4 informações que é desconhecida do pessoal. Sim, os participantes do Pix, realmente eles até que já estão em produção, já sabem que tem que mandar esse arquivo, agora os novos participantes sempre enfrentam essa dor, esse problema. E como que eles sabem, acabam descobrindo que precisam enviar o Pix e não estavam enviando? Por 2 motivos, Matheus. Primeiro, esses clientes que não sabem que tem que enviar uma Pix, provavelmente eles não têm o apoio do Bancão SA. Exatamente. Então fica o convite aqui, pessoal. Novamente aqui, ó, vou colocar o site aqui na tela. Acesse o site bancãosa.com.br, que é a nossa assessoria de Pix para Open Finance também, que nossos clientes, eles são assessorados, nós ajudamos você com consultoria especializada para poder não só estar pronto para enviar uma Pix, mas também outras obrigações que são ali estão listadas no regulamento do BCB número 1, do regulamento do Pix. Então o Bancão SA vai ajudar você a estar sempre compliance e não correr atrás do prazo, atrás do prejuízo das funcionalidades e também das informações que o Banco Central vai cobrar à sua instituição. Então, Matheus, se a instituição ela não sabe da Pix, provavelmente ela não é parceiro do Bancão ainda, né? Não é ainda parceiro do Bancão. E Charles, isso justamente acontece muito, porque você fica reativo, então você só acaba tendo noção ali, você que não é parceiro do Bancão, você acaba tendo esse primeiro impacto do relatório quando você é notificado pelo Banco Central. Sim. E o Banco Central vem, bate na sua porta e fala, olha, você precisa remeter essas informações para mim, você não sabe como remete, até que prazo que remete, e outro, você está correndo o risco de ter uma multa ali que já inicia ali na casa dos 50 mil reais. Depende do porte da instituição, hein? Exatamente, pode depende aumentar do porte da instituição, e esse valor ele pode dobrar, pode multiplicar, justamente, depende do porte, a multa é aplicada. Então, para que você aí que não é parceiro do Bancão, tem alguma dúvida com relação ao relatório, ou até mesmo multas, essa questão de compliance também, que a gente é muito ativo nessa parte, por favor, nos procure, que a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los. É isso aí, Matheus. E, inclusive, quando a gente fala aqui de Apix, o Apix, né, que ele deve ser enviado ali regularmente, né, a gente já está falando agora, a gente vai falar um pouco sobre a forma de envio, que é muito legal aqui, ó. Na própria Instrução Normativa 32, o Banco Central ele traz o detalhamento de como enviar o arquivo. Ele tem que ser enviado aqui, ó, no 5º dia útil do mês subsequente. Então repare que quando eu falo do envio periódico, tá aqui, remessa mensal, 5º dia útil, e o código do documento é o 1201. Por isso que a nossa thumb aqui, a nossa imagem que a gente está usando hoje, a gente fala do arquivo 1201, que é o outro nome muito popular no arranjo Pix. Então ou você fala que tem que enviar uma Pix, ou tem que enviar o 1201, é a mesma coisa, porque é o código que o Banco Central determinou, chama 1201, e a curadoria, né, a unidade responsável pela Pix é o DECEM, né, o Departamento do Banco Central, e nós temos que enviá-lo via STA, que a gente já falou aqui também. E o STA você acessa pelo site sta.bcb.gov.br/STA. Tá? Então você precisa enviar esse arquivo, e para enviá-lo você precisa estar vinculado o teu usuário à transação, né, o código do arquivo STA, que é o APIX 001. Tá? Por que 001? Porque existe também o arquivo 1202, que o 1202, que é o APIX 002, que está aqui na tela, que é quando você envia ele sob demanda, que é quando o Banco Central fala, olha, quero que você envie um arquivo agora, eu estou no dia 21, dia 22 do mês, eu quero que você envie um arquivo esporádico aqui para mim para fazer alguma análise. O Banco Central pode pedir. Quando ele fizer isso, você vai usar a transação APIX 002, tá? E quando você envia ele de forma regular, que é até o 5º dia útil, é o 1201. Essa é a diferença básica dos dois, tá? Então é tudo via STA.
Fechou, Matheus, até aqui? Charles, aqui a gente já trouxe muita coisa e eu tenho uma outra dúvida aqui. Quando você remete esse arquivo, ele precisa ser assinado também? Não, aí legal, Matheus, porque quando a gente fala de enviar informações ao Banco Central, é muito comum nós protocolarmos esses arquivos no protocolo digital, gerar aquele PDF barrar, fazer assinatura digital, né? Pode ser no GovBR ou outras ferramentas. Enfim, já o Apix não. O Apix você precisa simplesmente gerar o arquivo XML, compactar em zip e enviar para o Banco Central. É um ponto aqui importante, Matheus, é que quando a gente envia esse arquivo para o Bacen, não é um PDF que você gera PDFA, é um XML que você só tem que compactá-lo. Então você compacta, não precisa pôr senha nesse processo, então você vai compactar .zip, e o legal é que você tem que tomar muito cuidado quando você usa sistemas macOS, né, o MacBook ou iMacs, né? E essa informação você só tem aqui. No Bancão SA. Porque isso daqui, Matheus, é muito importante que a gente pega muitos clientes que quando vão enviar arquivos e eles trabalham com Mac, eles têm um problema com o Bacen, porque quando você gera no Mac, tem uma pasta oculta que é o underline Mac OS X, que ele cria na compactação. Essa pasta underline Mac OS X, ela tem que ser deletada quando você gera o arquivo zip, tá? Então todo o zip que você gera ali no Mac, ele já gera esse arquivo também. Então a recomendação é, gerou o zip, manda exibir os arquivos ocultos e vê se aparece essa pasta e você deleta essa pasta caso ela tenha aparecido. Porque se você não fizer isso, quando você subir o arquivo, vai passar alguns minutos, o Bacen vai rejeitar. E já pegamos aqui na nossa assessoria, Matheus, você vai lembrar bem? Muitos. Clientes que ficaram batendo cabeça e não sabiam como resolver. E o Bacen notificando. E quando você não manda o arquivo, o Banco Central ele notifica você por e-mail. Ele manda um e-mail cobrando você para enviar o arquivo. Tá? Então, por e-mail você vai receber essa cobrança e começa o quê? Aquela correria maluca contra o prazo, né? Contra o tempo. Exatamente. Então, você tem ali Você acha que enviou, o Banco Central não recebeu justamente porque você remeteu de maneira incorreta e você fica nesse impasse. Poxa, eu mandei, mas o Banco Central está falando que eu não enviei. Você não sabe o que fazer. E aqui o Charles ele trouxe muito bem com relação a essa questão do Mac. Tem toda essa parte de sistema que vocês precisam observar justamente para não ter esse corre-corre dentro da instituição que às vezes acaba tomando tempo e muitas das vezes ali foi alguma coisinha ali que faltou, mas você não soube. Então aqui dentro do bancão você consegue ter essa informação privilegiada, por sinal. Exatamente, Matheus. Agora eu vou pegar aqui, vamos ver sobre a versão nova do Apix, tá? Então lá no site, quando eu coloquei aqui para vocês vão acessar, vão clicar lá no arquivo do Excel, da planilha do Excel, e ali a gente vai conseguir visualizar quais são as informações ali do Apix que a gente tem que submeter ao Banco Central. Vem aqui comigo na tela, ó. Nós temos aqui esse daqui é a especificação do 1201 do Apix, tá? Vou colocar em tela cheia, vai ficar melhor que pequenininho. Aqui no arquivo do Apix nós temos essa especificação no 1201. Eu vou direto aqui ao ponto, Matheus, sobre a autorização, porque a troca foi decorrente do quê? Do Pix automático. Pix automático. Então o Banco Central ele já tem aqui um histórico bem completo aqui de revisões. Estamos na versão aqui 2.4, que ela foi publicada em novembro do ano passado e a gente está vendo que alguns participantes não estão se atentando a ela. Então você precisa fazer o quê? Basicamente ele incluiu algumas tags novas, que são as tags de autorizações e tempos de autorizações. E a finalidade de transações número 4 foi criada, que é a finalidade de Pix automático, e também foi feita uma alteração na tabela de domínio número 7. Então, vamos guardar essas informações que foram decorrentes ao Pix automático. Essa planilha é oficial do Bacen, tá? Não foi o bancão que fez, o Banco Central é que disponibiliza naquele link que nós mostramos. Inclusive, vamos colocar o link completo aqui na descrição do vídeo para você assistir, para você ver, né? Para você acessar, tá bom? Então aqui, vamos dar uma olhada primeiro sobre a finalidade de transações. Eu tenho aqui nos anexos, né? O Banco Central ele colocou aqui para nós, ó, deixa eu voltar aqui, ele colocou para nós aqui o finalidade de transação número 4, certo? Então bate ali com toda a parte do manual, né, que o Bacen colocou, ali ó, Pix automático, finalidade, e ele também colocou um código 7 aqui, ó, vamos procurar o código 7, onde que tá? Aqui, ó, esse código 7 ele está no detalhamento das transações. O que é o 7? Transações que cursariam no SPI ou fora do SPI, mas foram rejeitadas pelo PSP do usuário pagador após tratamento por suspeita de fraude, a informação deve ser remetida pelo PSP do usuário pagador. Essa transação aqui, deixa eu só voltar aqui no histórico de novo, ó. Aqui, ó, tabela de domínio número 7 criada, tá? Essa tabela aqui de domínio, tá? Esse detalhamento aqui de transações é para quando o Bacen usa um termo muito legal, Matheus, que ele fala o seguinte: transações que cursariam no SPI ou fora do SPI. O que é SPI? E o que é fora do SPI? O fora do SPI são as TEFs, são aqueles, a gente chama também de book transfer, né? Transferência, ou seja, quando acontece um PIX dentro da mesma instituição, um pagador e recebedor é do mesmo banco. O Bacen chama isso de fora do SPI. Entendi. E tudo que cursa no SPI é o que vai de um banco para outro, que não é o cliente, pagador e recebedor não são da mesma instituição. Então isso vai para o Banco Central. Claro que, Matheus, quando a gente fala sobre pagador e recebedor,
Tem também as situações de que o participante direto e participante indireto deve mandar uma Pix. Uma dúvida que os clientes, quando chegam para nós, é o seguinte: ué, eu sou participante indireto do Pix. Perfeito. Não é isso o mesmo. direto que tem que gerar o arquivo para mim e mandar? Não, ele não é porque ele nem consegue. Tem dados que só você indireto, participante direto, vai ter. Por exemplo, o tempo de análise de prevenção à fraude, o direto não tem essa informação, ele tem que estar na Pix. Né? As transações que aconteceram dentro da sua instituição, alguns diretos até tem, dependendo do core bank, da arquitetura que foi projetada, o direto até consegue coletar, mas não é via de regra. Então é muita particularidade da arquitetura e do modelo de caso de uso e da oferta de serviços que você contratou, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E outra informação aqui que veio aqui no Pix, então, ó, a planilha aqui do Bacen, essa especificação é bem completa porque ela traz informações das transações, ela traz aqui a finalidade das transações, traz o detalhamento completo de como preencher todos esses dados aqui, Matheus. Cada linha dessa é um atributo, é um campo que tem que ser enviado. E essas informações todas já são enviadas para o Banco Central. O que a gente tem que enviar agora são as informações novas que é relacionadas aqui, ó, a esses dois blocos da partir da linha 85. Ó. Tem informações sobre indicadores de tempos do Pix automático, tá aqui. O P95, né, o percentil de tempo aqui da experiência de usuário, né, quando ele aceita a autorização. Tá? Isso tudo, Matheus, fala assim, Charles, onde eu pego isso? Lá no manual. Você pega o manual de tempos do Pix. Você vai diferenciar os tempos que estão descritos no capítulo 4.4.2.1, como está aqui na tela. Tá? E você também vai ter que enviar as informações sobre as autorizações. Então, qual a quantidade de autorizações do usuário pagador fora do SPI, ou seja, tudo que aconteceu internamente. Então, o Banco Central quer saber quantas autorizações de usuários aconteceram intra-PSP, ou seja, nas transações que pagador e recebedor é da mesma instituição. Qual foi o estoque de autorizações do usuário pagador fora do SPI, ou seja, o número total de autorizações já realizada, né? A quantidade aqui, Então, ó. só lembrando, tudo você tem que reportar para o Banco Central. Exatamente. Quando a gente fala de estoque, é excluindo pendentes, canceladas e expiradas. E detalhe, por que o Bacen faz isso da Pix? Porque todas as autorizações de Pix automático que ocorrem, se elas ocorrem de um banco para outro, de um banco digital para outro banco digital, isso já trafega no SPI, então o Banco Central ele consegue coletar esses dados. Tudo que passa no SPI ele consegue puxar indicadores. Mas tudo que acontece na tua instituição somente, com pagador e recebedor da mesma instituição, ou seja, de A para A. Eu vou ter de A para A, eu vou ter um pagador que usa o banco digital, o Mateus Pay, e eu tenho o recebedor que também é do Mateus Pay. Os dois é da mesma instituição. Então, o Banco Central não tem visibilidade dessas transações de Pix automáticos da mesma instituição. Então, a gente tem que enviar isso tudo na Pix. Então, Matheus, essas informações aqui, que você falou, posso mandar zerado? Pode mandar, mas tem que mandar com a tag, com a informação. Tá? E o tipo de pagador, conforme a tabela 7, a tabela de domínio, né? Então, se foi pessoa física, pessoa jurídica. Vamos ver aqui de novo na tabela tipo de pagador aqui, ó. Já achar aqui no material do Bacen. Tipo de... Aqui, ó, pagador, eu tenho a tabela 7, que é pessoa física e pessoa jurídica. É um Pix automático que envolve pessoa física ou jurídica. Eu tenho que segmentar. Então, se eu tenho transações de pessoa física com Pix automático, vai gerar uma linha no arquivo. Se eu tenho pessoa jurídica, vai gerar uma segunda linha no arquivo também de Pix automático para pessoa jurídica, tá? Basicamente é isso. Matheus, o objetivo hoje dessa live aqui é conscientizar você que é um participante do Pix, que trabalha com Pix automático. Se você já vai usar o Pix automático, você tem que enviar esse arquivo. E se você não oferta o Pix automático, você também tem que mandar esse arquivo com as informações do Pix automático, mas zeradas. A partir de julho, então. Quinto dia útil de julho, já tem que enviar esse arquivo aqui, Matheus. Já tem que colocar o Banco Central. Que dia que vai cair quinto dia útil de julho? Me ajuda aí, Matheus. Vamos ver agora, nesse instante. Vamos ver agora no nosso calendário aqui, ó. Então, lembre-se, se você tentar enviar o arquivo 2.3 já agora em julho, vai ser rejeitado. Então vocês já precisam correr, pessoal, todos os participantes do Pix, a atualizar as informações. 7 de julho. Até 7 de julho, entre 1 de julho e 7 de julho, você tem que enviar o arquivo atualizado para o Banco Central, tá? A versão 2.4, com essas novas informações do Pix automático. Charles, então, acho que eu consegui extrair o máximo de informações que eu podia aqui de você nesse curto espaço de tempo. E eu tenho um recado final, Charles. Acho que você já sabe qual é, o pessoal de casa também já sabe qual é. Enquanto o Bacen muda as regras... O bancão entrega a solução. É isso aí. Perfeito. Charles, mais uma vez, obrigado. Tive aí que extrair essas informações. Missão cumprida. Missão cumprida. Então, o Bancão Simplifica de hoje foi curto, direto, objetivo, ao ponto, para conscientizar as instituições que não se prepararam com a versão 2.4, para quando mandar 2.3 não correr contra o tempo, né? De justamente ter que correr. Putz, recebi aqui, a área de compliance falou que foi mobilizar rejeitado o aquela arquivo. Equipe. Vai travar, porque as instituições estão trabalhando agora, em julho, já pensando no Pix parcelado que está chegando. Justamente. E outras iniciativas, autoatendimento médio, já dá para adiantar algumas tarefas, aí, algumas atividades que a gente já está fazendo com os nossos clientes. Também. Então, os clientes agora vão ter que parar alguma demanda urgente
para poder cumprir a entrega do Pix, né, do arquivo da Pix 1201, né? E se não mandar o Pix, Matheus, você já falou o que acontece. Multa. Então, pode ser multa, vai ser atuado ali por você. Assistem essa live até o fim, compartilham, curtam, tem comentário, deixa aqui também, isso vai te poupar um trabalhão. Obrigado, pessoal. Banqueiros e banqueiras, esse foi o Bancão Simplifica de hoje, especial arquivo 1201 do Pix automático da Pix. Matheus, Charles, missão cumprida, meu amigo. Obrigado. Gente, até mais, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.